Olá, sou o professor Rodrigo Rodrigues e nós iremos trabalhar nessa aula de hoje sobre um importante instituto do direito processual, que é a chamada petição inicial. A petição inicial, nós já conversamos em aulas anteriores sobre petição inicial e vamos lembrar, ou nunca é demais lembrar, que a petição inicial é um instrumento pelo qual o interessado ou o autor ele provoca a atividade jurisdicional. E aí, quando a gente fala sobre isso, é importante nós remontarmos ao que nós estudamos anteriormente em Teoria Geral do Processo e lembrarmos de alguns importantes princípios que levam em consideração a existência da formação da ação. Vamos lembrar que o Estado ele permanece em um momento de inércia. O Estado ele está inerte, aguardando ser provocado. E o mecanismo que nós temos para provocar o Poder Judiciário e fazer com que ele saia do estado de inércia e exercite um outro importante princípio, que é o chamado princípio da jurisdição, é que nós temos a petição inicial como instrumento de provocação. É com a petição inicial que nós vamos provocar o Poder Judiciário para fazer com que o Poder Judiciário movimente a sua máquina judiciária e, ao final, traga uma resposta que satisfaça aos anseios do autor ou aos anseios dos interessados. Claro, importante também ressaltar que nem sempre aquilo que a gente pede à petição inicial é julgado procedente. Nem sempre. É claro que isso será analisado no decorrer do devido processo legal para possibilitar que estabeleça a movimentação de toda a máquina judiciária. Mas precisamos também observar que é a petição inicial o instrumento pelo qual faz nascer a ação. Nós estudamos isso em aulas anteriores e vamos relembrar o que dispõe o artigo 312 do nosso Código de Processo Civil, que diz que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então é importante que a gente observe a necessidade da elaboração da petição inicial e que, obviamente, ela esteja revestida de requisitos, elementos e pressupostos para fazer valer, durante a relação processual, o intuito de possibilitar que o Estado, através do juiz, seja ele juiz de direito ou juiz federal, onde quer que nós tenhamos promovido a nossa ação e ali estejamos movimentando, ele possa dizer o direito ao caso concreto. É importante observar também que é na petição inicial que o interessado ele formula a sua pretensão. E formulando a sua pretensão, ele acaba por limitar a atividade jurisdicional. Essa atividade jurisdicional, essa limitação da atividade jurisdicional diz respeito à impossibilidade do juiz em proferir qualquer ato decisório que não esteja inserida na própria peça inaugural, na própria peça processual inicial que instaura a relação jurídica. Quando nós estabelecemos isso, nós poderemos mencionar com absoluta convicção de que o juiz não pode proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como não pode condenar o réu em quantidade superior ao que foi estabelecido, bem como em objeto diverso daquilo que foi demandado. Aí a gente relembra das regras gerais relacionadas às questões das decisões dadas sob a modalidade de ultrapetita, extrapetita ou infrapetita, que poderá acarretar a nulidade do ato decisório. Então, para isso, é muito importante observar que o nosso código, o nosso atual Código de Processo Civil, ele estabeleceu no disposto do artigo 319 do Diploma Legal a necessidade da observação de alguns requisitos que são considerados por essenciais para que a nossa petição inicial seja promovida, recebida e processada, para fazer valer o princípio do devido processo legal. Então, princípios esses
que estão estabelecidos de forma taxativa no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil, que nós precisamos analisar cada um deles para verificarmos a viabilidade da elaboração da nossa peça processual e, consequentemente, a possibilidade dela ser considerada válida, instaurar a ação e fazer com que essa ação se movimente até o decurso final da nossa relação processual, cuja finalidade é alcançar uma sentença. Ok? Quando a gente observa a disposição contida no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil, o legislador estabeleceu que são requisitos da petição inicial e assim disciplina o caput. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Quando ele estabelece esse primeiro inciso do artigo 319, ele quer nos remeter à observação prática da chamada indicação do juízo a que nós estaremos dirigindo. Nós estaremos estabelecendo, dentre as várias modalidades de juízos existentes tanto no território nacional quanto no organismo estrangeiro, a possibilidade de estabelecermos aquele que possui ou que carreia a maior quantidade de requisitos que estabeleçam competência jurisdicional. Então, eu, autor, quando vou promover a minha ação, eu preciso analisar uma gama de circunstâncias que levam em consideração a formação da competência jurisdicional, para que, optando por estes, com base nos requisitos legais para tanto, eu possa direcionar o meu requerimento ou endereçar a minha petição inicial àquele juízo que é competente segundo as regras processuais, as regras processuais inseridas no nosso atual Código de Processo Civil, aquele que tem a condição de recepcionar, processar e decidir de acordo com as regras gerais do nosso direito. Claro que nós iremos verificar que se o juízo for absolutamente incompetente, no qual os atos decisórios são nulos, como eu acabei de mencionar, ele poderá encaminhar essa petição inicial ao juízo que ele considera competente. E para isso, obviamente, deixar de despachar a minha petição inicial. Ou poderá ainda caber ao réu suscitar a incompetência absoluta nos termos do que dispõe o nosso atual Código de Processo Civil em seu artigo 337, inciso 2, que estabelece exatamente uma dessas possibilidades de questionamento de preliminares de contestação. Dentre elas, a suscitação da incompetência do juízo. Ok? Então é importante observar que a qualquer tempo o réu poderá suscitar esse problema, bem como o juiz poderá reconhecer a existência desta própria incompetência jurisdicional, conforme está disciplinado no artigo 64, parágrafo 1º do nosso atual Código de Processo Civil. É importante ainda ressaltar que se o juízo for relativamente incompetente, essa incompetência ela só poderá ser acatada depois de questionada pelo réu nos prazos e formas legais. Quanto a isso, nós vamos, quando formos falar sobre contestação, nós vamos falar sobre os institutos das preliminares de contestação. E a incompetência relativa do juízo é uma delas. Tá? Então, se não for questionada a questão da incompetência relativa do juízo, os prazos e formas legais aos quais nós iremos estudar em um momento posterior, a gente haverá de mencionar que essa competência se viu prorrogada. Nós temos a prorrogação da competência jurisdicional. Se dela, obviamente, o juiz não declinar a nulidade da cláusula, por exemplo, do foro de eleição. Quando a gente estabelece as regras para fixação da competência jurisdicional, a gente verifica também que uma das possibilidades de declínio, de se declinar da competência estabelecida, diz respeito, por exemplo, ao foro de eleição.
a gente vai relembrar, quando estudamos lá em Direito Processual Civil 1, as questões da fixação da competência e a possibilidade de se eleger, de se estabelecer um juízo competente como forma de cláusula contratual. E quando a gente estabelece isso, poderá o juiz, observando que está em contramão com o que dispõe a lei, e não se considerar competente. E nesse caso, ele se declara incompetente e, declarando-se incompetente, obviamente, os autos processuais serão remetidos ao juízo que se estabelece competente de acordo com as regras gerais. Com isso, pessoal, quando a gente tem a condição de indicar esse juízo, nomeando aquele que a gente entende ser competente para o processamento da nossa ação, a gente cumpre detidamente a disposição do inciso 1, do nosso artigo 319, que é a indicação do juízo que é considerado, pelo menos pelo autor, como sendo competente para a apreciação da matéria que nós discutiremos em juízo. A partir dali, a gente observa o inciso 2 do artigo 319, que diz o seguinte: a petição inicial indicará, segundo o caput, inciso 2, os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, que é o CPF, ou o cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Quando a gente fala sobre a disposição do requisito apresentado pelo legislador no inciso 2 do artigo 319, a gente diz respeito à apresentação obrigatória da qualificação de autor e de réu. Quando a gente fala de qualificação do autor, nós não temos dificuldade nenhuma em observar as regras, levando em consideração que o autor, o advogado do autor, possui em mãos fartamente todos os elementos de qualificação do autor. Agora, em algumas situações, pode ser que falte algum desses requisitos essenciais de qualificação do réu. Pode ser que, eventualmente, eu não tenha o e-mail do réu, o endereço eletrônico. Pode ser que eu não tenha o seu CPF. Pode ser que eu não saiba se ele é casado, ou se ele é solteiro, ou se ele é divorciado. Então, ante a falta de alguns desses requisitos inseridos no artigo 319, inciso 2, como forma de qualificação do réu, pode ser, a nossa legislação também autoriza que eu dispense dessa utilização se isso não causar qualquer modalidade de prejuízo. E isso está disposto no parágrafo, ou nos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 319, que diz assim, parágrafo 1º, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz que diligencie ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. E o parágrafo 2º, a petição inicial não será indeferida a despeito da falta de informações que refere o inciso 2, se for possível a citação do réu. Então, se de repente eu apresento outros institutos de qualificação do réu, que não estes que estão inseridos no dispositivo do inciso 2. E com isso seja possível a identificação do réu. É claro que, ante a esta possibilidade, o juiz não vai deixar de indeferir a minha petição inicial se, eventualmente, eu não tenha, por exemplo, o e-mail do réu. Porque isso não é preponderante para a sua localização. Não é preponderante para a sua individualização. É claro que na petição inicial eu vou demonstrar ao magistrado que eu sei da necessidade da indicação do endereço eletrônico, por exemplo. Então, quando eu estiver lá elaborando a minha peça inaugural, estiver qualificando o réu, eu vou dizer, vou apresentar os dados que eu possuo do mesmo. Quando chegar no momento de apresentar o e-mail, eu vou dizer, olha, endereço eletrônico desconhecido.
que o juiz vai entender? Que eu estou detidamente seguindo as regras estabelecidas no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil. Porém, tal informação eu não disponho naquele momento. Mas que isso não é causa para o estabelecimento do indeferimento da minha petição inicial. Quando a gente observa isso, a gente verifica que é necessário observar a legitimidade do autor e do réu, né, para que figurem como partes nesta relação processual, bem como individualizar e distinguir as pessoas físicas e jurídicas das demais, umas das outras. O Estado Civil é necessário para verificar a regularidade da petição inicial em que precise da participação do cônjuge. A gente sabe que em algumas modalidades de ações, sobretudo nas ações que dizem respeito a direitos reais imobiliários, a participação do cônjuge se faz obrigatória, segundo disposição prescrita até mesmo no nosso Código de Processo Civil. E para isso, obviamente, se for caso de discussão de situações que dizem respeito à existência necessária da participação do cônjuge, eu obviamente terei que indicar se o indivíduo é casado ou não. Tá? Outros pontos importantes é a indicação do endereço do réu, para que ele seja citado. Inclusive, indicação do endereço do réu, nós vamos relembrar das regras de fixação de competência jurisdicional, onde em algumas ações, quando se tratar de direitos reais ou de direitos pessoais propriamente dito, né, é competente e de princípio o juízo do domicílio do réu. Tá? Então, para a fixação dessa instituição da competência, é importante que eu saiba também qual é o endereço do réu. Mas, é claro que nós vamos encontrar algumas situações em que eu não conheço o endereço do réu. O réu encontra-se em local inacessível, desconhecido, né? Não podendo ser informado nesse primeiro momento o paradeiro do mesmo. Quando eu verificar a ocorrência dessa situação, é claro que eu vou mencionar ao magistrado que o endereço dele para mim é desconhecido e, obviamente, eu vou requerer uma das formas de citação que nós vimos anteriormente, né? Que é a citação a ser realizada através da via editalícia, né? A citação por edital, naquelas hipóteses em que comporta esta possibilidade de ato citatório, sobretudo quando eu desconhecer, quando for inacessível ou quando não for possível a indicação do endereço do réu. Na continuidade, a gente observa a disposição do inciso 3, o fato e o fundamento jurídico do pedido. Tá? A gente fala aqui nas instituições da chamada causa de pedir. Né? A gente vai dividi-la em duas modalidades: causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Quando eu falo do fato, o fato gerador que possibilitou a instauração da ação, eu estarei falando no instituto da chamada causa de pedir remota. O que é isso? Todo direito ou interesse a ser tutelado surge de um fato ou um conjunto deles. Né? Por isso são necessários, na petição inicial, o estabelecimento de todas as informações jurídicas necessárias para o estabelecimento do meu pedido. Então eu vou contar a história jurídica, o fato gerador, o que foi preponderante para possibilitar que eu promovesse a ação. Então, quando eu falo em fato, eu estou estabelecendo que esse meu fato é a minha chamada causa de pedir remota. Né? Por exemplo, o direito de rescindir um contrato de locação. O fato gerador em razão do não pagamento dos aluguéis. Por que eu estou pedindo a rescisão do contrato? O que me levou a pedir a rescisão do contrato? O não pagamento dos aluguéis. Então, minha causa de pedir remota, no que diz respeito à promoção dessa minha ação, é exatamente o não pagamento
dos aluguéis que estão estabelecidos no meu contrato de locação. Agora, quando eu falar dos chamados fundamentos jurídicos, aí eu estaria falando da minha causa de pedir próxima, que é a indicação de um dispositivo normativo que protege o direito do autor. De princípio, esse princípio normativo, nós iríamos dizer que trata-se da lei. Eu preciso apresentar um dispositivo legal que me ampara. Mas eu posso apresentar também toda e qualquer outra fonte do direito como forma de fundamentação jurídica para possibilitar que eu apresente ao magistrado a minha causa de pedir próxima. Como, por exemplo, além da lei, a doutrina, jurisprudência, analogia, princípios gerais do direito, o próprio costume que eventualmente pode funcionar como fato gerador da minha relação jurídica, e com isso eu estaria comprovando ou cumprindo efetivamente a disposição inserida no inciso 3 do meu artigo 319, que diz respeito à indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Assim, pessoal, quando a gente observa a disposição prescrita no inciso 4 do nosso artigo 319, o legislador diz que eu preciso apresentar o pedido com suas especificações. Quando eu estabeleço isso, eu estou dizendo que é exatamente no momento do pedido que eu vou limitar a atuação jurisdicional. Eu preciso começar dizendo que o meu pedido precisa ser certo e determinado. Quando eu falo em pedido certo, eu estou dizendo o que eu quero. Quando eu falo em pedido determinado, eu estou dizendo o quanto eu quero. Por exemplo, quando eu promovo uma ação de alimentos, é certo que o que eu quero com essa ação é alcançar, ao final, alimentos. Mas o quanto de alimentos? Aí eu vou dizer que os meus alimentos são estabelecidos de forma determinada em um valor X. Quando eu estabeleço isso, eu estou dizendo que meu pedido imediato ele será sempre certo e determinado. Por quê? Porque é exatamente o que eu busco de uma providência jurisdicional do Estado. Por exemplo, quando eu busco alcançar uma sentença condenatória, uma sentença declaratória, uma sentença constitutiva, cautelar, executória e assim por diante. Eu busco isso quando eu apresento o que eu quero e quanto eu quero disso. E aí eu estou falando de pedidos nessa ordem, certo e determinado. Mas além do pedido imediato, nós temos também os pedidos mediatos, que pode ser genérico, em algumas hipóteses prescritas em lei. Como quando, por exemplo, o autor pretende conseguir ou alcançar esta providência jurisdicional e ele não tem condições de limitar ou delimitar a quantidade daquilo que ele quer. E aí abre-se a possibilidade de se falar sob forma de exceção, em pedido genérico. Então, pessoal, para que a gente ateste a existência dessa questão relacionada ao pedido certo e determinado, é importante que a gente observe a existência de dois artigos relacionados ao nosso Código de Processo Civil, que estão disciplinados nos artigos 322 e 324. Seus capotes disciplinam assim. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Tá? É nestas disposições legais que a gente ampara as regras gerais para o estabelecimento do chamado pedido imediato. E sob a forma genérica, a gente estabelece a disposição do parágrafo 1º do artigo 324, que estabelece as exceções pelas quais o pedido pode deixar de ser determinado e ser requerido sob forma genérica. Diz assim a disposição prescrita no parágrafo 1º do artigo 324 do nosso Código de Processo Civil. Olha só. É lícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1. Nas ações universais, quando o autor não puder individuar os bens demandados.
2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. E inciso 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deve ser praticado pelo réu. Então, pessoal, quando a gente verificar qualquer uma das hipóteses prescritas no parágrafo 1º do artigo 324 do nosso Código de Processo Civil, nós vamos estabelecer a viabilidade prática do nosso pedido não ser determinado e ele ser estabelecido como forma genérica. Por exemplo, lá no inciso 1 do parágrafo 1º, diz sobre pedidos universais. Venha a ser isso. E pode observar ali, por exemplo, a existência de um processo de inventário, onde eu ainda não tenho condições de estabelecer o universo, a quantidade de bens a serem inventariados. Aí eu vou dizer, olha, nós somos 8 herdeiros e o que eu quero receber dessa herança é a 8ª parte. É um 8º do conjunto de bens. Mas conjunto de bens estes que serão determinados durante a relação processual, onde serão apresentados de forma individualizada os bens. Mas na minha petição inicial, eventualmente, eu não tenho condições de definir o quanto. Né? O exemplo de uma biblioteca. De repente eu vou herdar uma parte de uma biblioteca, mas eu não tenho condições de mencionar qual é o universo, qual é a quantidade de livros que compõem aquela biblioteca, para saber qual é o percentual, qual a quantidade real de bens que me serão disponibilizados através desta ação processual. Consequentemente, nesta hipótese, que é um exemplo, abre-se a possibilidade de eu estabelecer um requerimento que tem característica de pedido genérico, porque não há possibilidade de se definir no início da ação o quanto, né, em razão, por exemplo, da universalidade de bens. Pessoal, então, ainda quanto aos pedidos, eu posso estabelecer que o meu pedido pode ser alternativo. Né? Ele será alternativo quando eu dou uma opção ao cumprimento da obrigação de uma ou de outra forma. Isso está disciplinado também no nosso Código de Processo Civil, no artigo 325, que diz assim, ó, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Né? Então, vamos imaginar aqui que, eventualmente, eu tenha um contrato, e o contrato possibilita que o devedor cumpra a sua obrigação com o pagamento em espécie ou pagamento com a entrega de grãos, uma ou outra forma. E nesse caso eu posso requerer ao magistrado que intime o réu a fim de que o réu cumpra a sua obrigação de forma alternativa desta ou daquela forma. Né? E é importante observar que inicialmente a opção pelo cumprimento compete ao réu, conforme está disciplinado a disposição do parágrafo único do mesmo artigo 325 que nós estamos falando, que diz assim, ó, quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Tá? Por isso a importância de se observar as hipóteses em que há a possibilidade do estabelecimento dos chamados pedidos alternativos. Além dos alternativos, nós precisamos falar também do chamado pedido cumulativo, que também está disciplinado no nosso Código de Processo Civil, no artigo 327, que o legislador diz o seguinte: é lícita a cumulação de pedidos em um único processo contra o mesmo réu, ainda que entre eles não haja conexão. Tá? Então é importante observar, pessoal, que em uma mesma ação, o autor poderá fazer vários pedidos de forma cumulativa contra o réu. Isso é muito possível de ser estabelecido em várias modalidades de ações. Um exemplo simples disso é eu promover uma ação de indenização. Nessa ação de indenização, eu posso pedir indenização por dano material,
dano moral, lucro cessante, dano emergente, dano estético e assim por diante. Então são vários pedidos cumulados que possibilitam serem apreciados em uma única decisão ao final da relação jurídica, onde possibilita que o autor peça e durante o processo sejam discutidos vários requerimentos distintos. O próximo requisito previsto no artigo 319 está no inciso 5 e diz respeito ao chamado valor da causa. Tá? Nós estudamos sobre o valor da causa no semestre passado e falamos dos dispositivos prescritos nos artigos 291 e 292 do nosso Código de Processo Civil, e vamos relembrar que toda causa processual de natureza civil obrigatoriamente terá um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. Isso é o que está disciplinado no caput do artigo 291. O valor da causa, pessoal, ele serve para uma infinidade de situações, né? Dentre eles, a gente pode destacar que ela servirá de base de cálculo para a elaboração da taxa judiciária e das custas processuais. Ela serve também para definir competência dos órgãos jurisdicionais, né? Aí nos remonta ao dispositivo do artigo 44 do Código de Processo Civil, que nós já estudamos anteriormente. Ela serve também para definir, por exemplo, a competência dos juizados especiais. Lembra, nós falamos sobre a Lei 9.099 de 95 na aula passada e falamos que trata-se de uma circunstância jurídica em que a competência é especial, né? E falamos também de como é que nós vamos definir o procedimento que nós vamos utilizar, ser ele procedimento comum ou procedimento especial. E uma das formas de verificação disso é exatamente o valor da causa. Porque, por base prescrita na Lei 9.099 de 95, aquelas ações cujo valor não exceda a 40 salários mínimos, ela pode ser promovida junto aos juizados especiais cíveis, né, com base no que dispõe o artigo 3º, inciso 1 da Lei 9.099 de 95, que estabelece esse limite. Né? Então, o valor da causa serve também para o estabelecimento da competência jurisdicional e a possibilidade da opção, né, do procedimento entre o comum e o especial nessa ótica que eu acabei de mencionar. Serve também como base para a imposição de multa ao litigante de má-fé. Lembra que nós estudamos em Processo Civil 1, é o dispositivo do artigo 81 do CPC, que estabelece a possibilidade da fixação de uma multa percentual ao considerado como litigante de má-fé na ação. Né? Então, o valor da causa atribuído pelo autor também é uma das bases para a fixação desta multa. Serve também, pessoal, para estabelecimento dos limites a serem estabelecidos pelo magistrado. Quando, por exemplo, eu promovo uma ação de indenização e eu peço ao juiz que ele condene o réu a me pagar R$10.000 e coloco isso lá, esse valor como limite da minha causa. O que quer dizer? Quer dizer que o juiz não poderá, por mais que ele tenha vontade, por mais que ele queira, por mais que ele entenda que o autor mereça um pouco mais, se eu estabeleci que o meu pedido no importe de R$10.000, sobre esse exemplo, o juiz poderá condenar o réu até o limite de 10 mil. Então, o valor da causa também serve para a fixação desse limite da utilização, da aplicação do poder jurisdicional pelo Estado. Então, em continuidade, pessoal, a gente observa a disposição prescrita no inciso 7 do artigo 319, que também é um requisito da petição inicial, em que o legislador diz que eu preciso indicar as provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade ou a verdade das suas alegações. Quando a gente fala sobre esta disposição da apresentação ou da indicação das provas, eu preciso dizer que é comum, é de praxis jurídica,
é que o autor ele não indique na petição inicial todas as provas em espécie que ele pretende utilizar. É muito comum que a gente coloque lá na petição inicial: pretende provar ao alegado por todos os meios de prova previstos em lei. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo um leque de opções probatórias que eu poderei optar no curso do processo. Mas pode acontecer que em determinado momento o juiz determine a intimação do autor para que ele indique as provas que ele pretende produzir. Daí ele não tem outra alternativa, senão nominá-las. Né? Ele pode indicar quaisquer uma daquelas que estão arroladas no nosso atual Código de Processo Civil, bem como qualquer uma das que forem consideradas lícitas, morais, possibilitando que demonstre a veracidade dos fatos. Como exemplos de mecanismos probatórios, nós temos as provas documentais, temos as provas periciais, as provas testemunhais, provas inspecionais, dentre outras, várias modalidades probatórias. Então, quando o juiz me intimar, ou me chamar, ou determinar que eu apresente nominalmente as provas que eu pretendo utilizar para a formação da sua convicção jurisdicional, para que eu convença das alegações que eu fiz quanto da minha petição inicial, aí é claro que eu precisarei indicá-la de forma individualizada. Mas isso não me impede, enquanto autor, de que eu faça de pronto a indicação da prova que eu pretendo utilizar para a comprovação da alegação que eu estou fazendo. Eu posso lá na petição inicial dizer: juiz, eu pretendo provar essa minha alegação através, primeiro, dos documentos que eu estou anexando à petição inicial, segundo, das testemunhas que eu irei arrolar previamente, e terceiro, da perícia que desde já eu requeiro e indico a modalidade pericial que é considerada necessária para que o Estado, para que o magistrado possa verificar a sua viabilidade prática e autorizar ou não a sua realização. Por fim, pessoal, quanto ainda aos requisitos, o inciso 7 do artigo 319 diz que o autor precisa apresentar a opção para a realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Pessoal, apesar de inserido no rol dos requisitos da petição inicial, o legislador, o doutrinador, os doutrinadores, a doutrina majoritária já entende que a não opção de forma escrita, de forma expressa do autor quanto à realização ou não da audiência de conciliação, ele está tacitamente optando pela sua realização. Tá? Então, só há necessidade real de apor em sua petição inicial quando da negativa da realização da audiência de conciliação. Quando eu não quiser que a audiência de conciliação se realize, aí sim seria o caso de eu estar indicando que não há intenção por parte do autor na realização da audiência de conciliação. Isso como forma de requisito. Pessoal, não quer dizer que o autor tenha colocado na petição inicial que ele não quer a petição inicial. Isso não quer dizer que o juiz não vai designar a audiência de conciliação. Tá? Nós vamos estudar um pouco mais adiante que uma das situações para o cancelamento, para a não realização da audiência de conciliação, é que ambos os sujeitos, autor e réu, indiquem pela não realização da audiência de conciliação. Só assim, ante a manifestação dos dois sujeitos processuais, para que não se realize a audiência de conciliação. Claro que nós vamos ver que existem outras hipóteses também para não realização. Mas nesse caso específico, ainda em atenção ao dispositivo do inciso 7 do artigo 319, se o autor manifestar: juiz, eu não quero audiência de conciliação, mesmo assim o juiz irá designar a audiência de conciliação. E ele irá desmarcar, ou irá cancelar a mesma, se o réu
nos prazos e formas legais, vier ao processo e também manifestar pela sua não realização. Caso contrário, a audiência de conciliação ela vai se realizar. Então, pessoal, estes são os requisitos formais inseridos na disposição do artigo 319 do nosso Código de Processo Civil. Mas é importante a gente observar que, além dos requisitos da elaboração da petição inicial, nós temos ainda os requisitos da instrução da petição. Porque a petição ela precisa ser instruída com documentos considerados indispensáveis à propositura da ação. E é exatamente isso que disciplina o artigo 320. Né? Eu acabei dizendo o dispositivo, mas é exatamente isso. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ele estabelece isso, mencionando os indispensáveis, e ele menciona que todo e qualquer documento que for considerado necessário para a elucidação da relação jurídica, para instruir, para fazer acompanhar a petição inicial, é considerado documento essencial. Né? Aí a gente observa que, inclusive, a procuração é documento que deve ser considerado como indispensável à propositura da ação, salvo as hipóteses em que a petição é dispensada. Né? Por exemplo, quando o advogado agir em causa própria, obviamente não há necessidade de apresentar procuração. Quando o advogado for agir em causa urgente, para fim de evitar o perecimento do direito, ele pode agir, se obrigando a apresentar a procuração num lapso temporal de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Né? Agora, levando em consideração essas exceções, a regra é que sempre que a parte for representada por advogado, que a parte apresente, que o advogado apresente junto à petição inicial a procuração. Além desses, alguns outros documentos são considerados essenciais. Isso, obviamente, vai levar em consideração a modalidade de ação que nós estamos discutindo. Se eu estiver falando de uma ação que discute a validade de um contrato, é óbvio que é essencial que eu apresente o contrato. Se eu estiver falando de uma ação que diz respeito à cobrança de um valor, é óbvio que eu preciso apresentar o documento que evidencia a existência desse crédito. Se eu estiver falando de uma ação que visa dissolver a união conjugal, é óbvio que eu preciso apresentar o documento que gerou essa união conjugal. Se for uma relação de fato, o contrato de união estável, ou pelo menos as indicações da existência do mesmo, se for uma união estável de fato, sem documento, aí obviamente eu terei que demonstrar a existência dessa união de fato. Se for casamento, que eu pretendo dissolver, obviamente eu preciso apresentar como documento indispensável a certidão de casamento. É importante observar também, pessoal, que o autor ele poderá aditar, ele poderá alterar a petição inicial até a fase do saneamento do processo. Lembrem que nós estamos falando da chamada fase postulatória. Tá? Nós estamos lá no início da fase postulatória, elaborando e protocolizando a nossa petição inicial. Tá? Mas essa petição inicial, abre-se a possibilidade da sua alteração até o momento do saneamento do processo. Saneou o processo, aí não há mais a possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir. E vamos lembrar que o autor poderá alterar a petição inicial de modo unilateral se o réu ainda não foi legalmente ou formalmente citado. Mas após a citação do réu, ainda há possibilidade de alteração da petição inicial, desde que haja concordância do réu. E é exatamente isso que estabelece a chamada estabilização da relação jurídica. E isso está disciplinado também no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 319, que diz assim, o autor poderá, inciso 1, até a citação, aditar
ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Por que que pode? Porque o réu ainda não faz parte da relação processual. Ele não foi citado, não formou a relação jurídica. Não tendo sido ainda formada a relação jurídica, o ato processual pode ser realizado de modo unilateral. Inciso 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, se o réu já tiver sido citado, se ele já se integrar à nossa relação jurídica, nós já estudamos, haverá a necessidade da participação do réu consentindo na alteração do pedido ou da causa de pedir. Ante ao não consentimento, não há de se falar em alteração do pedido ou da causa de pedir por parte do autor, e isso somente ser feito até o momento do saneamento do processo. Saneou o processo, nem com o consentimento do réu haverá a possibilidade do estabelecimento da mudança, do aditamento ou da alteração da petição inicial por parte do autor. Por fim, pessoal, para a gente fechar esse nosso bloco, é importante que a gente fale sobre o chamado indeferimento da petição inicial, que está disciplinado também no nosso Código de Processo Civil, no artigo 330 e 331, que diz respeito ao indeferimento da petição inicial. Bom, o caput do artigo 330 diz o seguinte: a petição inicial será indeferida quando, inciso 1, for inepta. 2. A parte for manifestadamente ilegítima. 3. O autor carecer de interesse processual. E 4. Não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 do nosso Código de Processo Civil. É muito importante observar, pessoal, que quando o juiz receber a petição inicial, ele irá verificar se ela preenche os requisitos de lei. Se faltar qualquer um deles, a petição a petição não for suficientemente instruída, o juiz apontará a falta e dará o prazo para que o autor emende ou complete a petição inicial. E isso está disciplinado, nós vamos voltar um pouquinho, lá na disposição do artigo 321 do nosso Código de Processo Civil, que diz assim, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do nosso Código de Processo Civil, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Tá? Então o juiz, nas hipóteses em que ele verificar que falta ou que carece requisitos da petição inicial ou documentos considerados indispensáveis à instrução da peça inaugural, o juiz irá conceder um prazo de 15 dias por uma única vez para que o autor emende ou complete a petição inicial. Completou, alterou, emendou, satisfez os requisitos legais, o juiz recebe a petição inicial e determina seu processamento. Não o fez dentro do lapso temporal, por qualquer que seja o motivo, ou fez de forma insatisfatória, o juiz determina a extinção do processo. Isso também está disciplinado no parágrafo único do artigo 321. Diz assim, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E aí nós voltamos lá no artigo 330 e esse indeferimento da petição inicial vai se dar pela ocorrência da inépcia da inicial. Com isso, pessoal, ela é considerada inepta, como eu já disse anteriormente,
quando houver o reconhecimento de que a petição inicial ela não tem aptidão para obter a prestação da tutela jurisdicional, em razão de qualquer uma das hipóteses prescritas no artigo 330. Né? Ela será considerada prescrita de forma patrimonial, conforme está disciplinado no inciso 4 do artigo 330, faltar requisito de lei, segundo a petição inicial, e ela não tiver sido emendada dentro do prazo estabelecido pelo magistrado, se ela não estiver suficientemente instruída, conforme nós verificamos a disposição do artigo 320 do nosso Código de Processo. Assim, pessoal, estas observações, nessa nossa aula de hoje, nós temos apenas para a análise preliminar de todos esses que são considerados requisitos da petição inicial, não tão somente os que estão disciplinados no artigo 320 e também o artigo 321, mas todas as disposições relacionadas ao pedido, que nós vimos as suas nuances, os seus pormenores, mas também a possibilidade ou a viabilidade prática do juiz determinar o indeferimento da petição inicial. Nunca é demais observar que indeferir petição inicial é apor uma sentença. É uma sentença que nós teremos sem apreciação de mérito e ela está disciplinada no artigo 485, inciso 1 do nosso Código de Processo Civil. Diz aqui, o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1, indeferir a petição inicial. Tá? Então, se eventualmente o juiz observar que trata-se de hipótese em que ele deve indeferir a petição inicial, este indeferimento se dará através de uma sentença. Aqui a gente confirma mais uma vez o que eu disse, que eu venho dizendo ao longo dos semestres, enquanto estudamos direito processual civil, que o processo ele sempre vai nascer, processo civil sempre vai nascer com a petição inicial e ele vai se encerrar, ele vai se determinar extinto com uma sentença, seja essa sentença apreciando ou não o seu mérito. Ok? Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, a parte de exposição, a gente encerra aqui. Eu deixo junto à plataforma o material de apoio, que é importante que façam a leitura integral do mesmo e que em seguida responda ao questionário proposto. Tá? O questionário ele se estabelece nesse bloco por 7 questões relativos a isso que nós falamos nesse momento de hoje e em conjunto às observações do material complementar que eu apresento junto à nossa aula de hoje. Tá? Em consequência, a gente encerra por aqui essa primeira etapa e a gente passa a partir de agora para as respostas aos questionamentos, lembrando que eu continuo junto à plataforma à disposição de vocês para quaisquer eventuais questionamentos que tenham acerca deste nosso conteúdo programático, para que vocês respondam ao questionário e tenham a compreensão geral desse dispositivo importante que é a petição inicial. Tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos voltar aos requisitos da petição inicial e, de forma prática, elaborar pelo menos uma peça processual. Uma petição inicial para que tenhamos o pontapé de elaboração dessa peça processual importante que leva em consideração a possibilidade prática da instauração da ação, fazendo nascer o processo. Beleza? Obrigado pela atenção de todos e a gente continua com as respostas ao questionário que está anexo a esta videoaula na plataforma de ensino AFA. Muito obrigado a todos por enquanto. Valeu, até a próxima.